Olá, vamos para a nossa próxima aula, né? Vamos falar hoje sobre velocidade média e velocidade instantânea, né? Para início de conversa, né, utilizando a fonte do livro que nós estamos utilizando para desenvolver essa aula, né? Que é o livro de ciências do nono ano do professor Eduardo Canto, né? Ele lança um problema aqui, né? Que ao observar automóveis que passam por uma mesma rua, né, é possível perceber que esses automóveis eles não realizam o mesmo processo, o mesmo percurso, no mesmo intervalo de tempo, né? Temos que o conceito de velocidade é muito anterior à invenção do automóvel, e surgiu da necessidade de expressar rapidez, é, como que o móvel descreve uma trajetória, né? Então, considere, por exemplo, o exemplo do automóvel ilustrado abaixo ilustrado aqui no desenho que eu fiz no quadro virtual, né? Quando ele está no marco quilométrico 30 quilômetros, que é aqui, ó, né? No marco quilômetro 30 quilômetros, um cronômetro é acionado e como ele foi acionado naquele instante, ele está marcando 0 horas. Então, guarda aqui 0 horas 30 quilômetros, né? Quando o cronômetro indica que se passaram 2 horas, vai ser aqui, né? O automóvel ele está no marco quilométrico 190 quilômetros. Então, 2 horas depois, ele está no marco quilométrico 190 quilômetros, né? Da situação inicial até a situação final, o automóvel ele percorreu quantos quilômetros? Então, a pergunta que ele quer saber é quantos quilômetros, vamos anotar aqui, ó, quantos quilômetros, né, foram percorridos é, da, da, da posição de início até a posição final. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, para responder essa pergunta. Vou aumentar aqui um pouco. Nós temos que aqui, ó, vou botar em verde aqui. Essa aqui, ó, é a posição de início, né? Que foi de onde começou a trajetória do corpo. E essa aqui é a posição final, né? Que é onde acabou o movimento. Então, o que ele quer saber é quantos quilômetros foram percorridos nesse intervalo aqui, ó, né? De onde o cronômetro marcava 0 hora e até onde ele marcou 2 horas. É muito simples, né? Você só tem que pegar 190 e subtrair 30. Fazer a subtração normal aqui. Daqui você acha que o automóvel percorreu 160 quilômetros nesse percurso. Né? Ah, mas como é que eu descubro a velocidade? Ah, muito simples. Você descobrir a velocidade que ele percorreu nesse essa é a velocidade que ele percorreu nesse deslocamento. Você só tem que pegar, né? Fazer o espaço percorrido e dividir pelo tempo gasto. Ah, professor, mas qual foi o gasto o espaço percorrido? Aqui, ó, acabou de achar, 160 quilômetros. Né? E o tempo gasto, se ele estava parado aqui em 0 hora e ele percorreu e atingiu 190 quilômetros em 2 horas, então o tempo gasto foi 2 horas. Né? Daqui nós temos que essa velocidade ela vai ser expressa como 160 para 2, todo mundo sabe que é 80, né? Quilômetros por hora. Ah, professor, mas o que é esse quilômetro por hora? Quilômetro por hora é só uma notação desenvolvida da divisão aqui, ó. Você não divide 160 para 2, dá 80, né? Aqui, ó, dá 80. E o quilômetro por hora é a mesma coisa de você dividir, né? Quilômetro por hora. É a mesma notação, só que você coloca essa barrinha aqui para indicar a divisão. Deixa eu apagar aqui.
né? Então, esse 80 quilômetros por hora aqui, ó, que a gente acabou de achar, ele é a velocidade média do móvel, a velocidade média que o móvel, atingiu durante todo esse percurso. Ou seja, é a velocidade com a qual esse móvel percorreria esse espaço em 2 horas se mantesse essa mesma velocidade. Resumindo, se ele saísse, ó, do marco inicial com a velocidade de 80 quilômetros por hora durante todo o percurso, ele iria chegar no marco 190 2 horas depois que ele saiu da posição de início. É basicamente isso com o conceito de velocidade média. Então, para indicar a velocidade média, nós colocamos aqui, ó, o Mzinho aqui no lado do V, Vm. Continuando aqui, né, fazendo agora uma definição mais geral de velocidade com base na figura abaixo, nós vamos usar esse mesmo exemplo que foi usado aqui, ó, no começo da aula, né? Utilizando esse mesmo exemplo, vou colocar ele aqui de novo, ó, rapidão para não tomar muito tempo. Colocando aqui. Então, o que nós temos é o seguinte, né? Quando o móvel ocupa a posição inicial, aqui, ó, nós vamos marcar por SI, essa posição inicial. O relógio vai marcar o tempo TI, né? Vou colocar em cima que é melhor. Posição inicial, tempo inicial, né? Após o intervalo de tempo que o automóvel atinge a posição SF, aqui, posição final, né? E o relógio marca a posição TF, que é tempo final. A subtração, né? SF menos SI, né, corresponde ao deslocamento. Então, corresponde ao deslocamento, né? E a subtração TF menos TI corresponde ao intervalo de tempo. Ah, professor, mas onde foi que você tirou esse SF menos SI? Aqui, ó. O espaço percorrido que eu fiz a subtração para vocês, não fiz 190 menos 30? Ó, o marco 190, ele é o mesmo SF, ó. Pode ver aqui, ó. E o marco 30, que eu fiz na subtração aqui, ó, ele é o mesmo SI. Então, se você fizer a subtração, vai dar o SF igual a 190 menos SI 130, que vai dar os 160 km que a gente achou no exemplo passado. A mesma coisa você faz com TI, né? Com o tempo inicial e o tempo final. Você faz a subtração e acha. A partir daqui nós temos que a fórmula da velocidade média, criando uma fórmula para desenvolvimento dela, nós vamos ter que velocidade média é igual a delta espaço sobre delta tempo. Ah, professor, e o que diabo é esse delta? Assim, o delta, ele é uma letra grega, vou colocar aqui em cima. Delta. Ele é uma letra grega que ele é utilizado para indicar variação. Variação de parâmetros. Então, sempre que a gente indica variação, a gente vai usar o delta. E aqui a gente está indicando variação. Ó. Variação do espaço e a variação do tempo. Então a gente coloca aqui, ó, na fórmula da velocidade média, é a variação do tempo dividido pela a variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Ou simplesmente você pode dizer que a velocidade média é igual a SF menos SI sobre TF menos TI. Qualquer uma dessas duas fórmulas é válida, é essa mesma coisa, só em notações diferentes. Né? Terminando, para finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre velocidade instantânea, né? Onde denomina-se velocidade instantânea a velocidade com que o móvel percorre a trajetória no determinado instante. Né? Por exemplo, um exemplo bem claro disso é o velocímetro dos veículos. Né? Principalmente os brasileiros, eles expressam a velocidade instantânea em km por hora. Né? Quando o motorista consulta esse velocímetro no carro, ele obtém a informação
de quantos quilômetros seu carro percorreria se mantivesse durante todo o tempo, em 1 hora, por exemplo, a mesma velocidade. Foi o que eu falei no tempo passado, né? Utilizando aquele exemplo, nós temos um carrinho, outro carrinho, né? Eles estão em marcos diferentes. Lá nós vimos que aqui ele estava a 190 km, né? E aqui estava a 30 km. Aqui 0 hora, aqui 2 horas. O que ele faz, a velocidade instantânea, né? Nós vimos que na velocidade média ele calcula a velocidade durante o percurso. Aqui, ó, vou marcar em verde, peraí. Ele calcula a velocidade durante esse percurso. Na velocidade instantânea, ele vai calcular a velocidade nos pontos, em pontos pré-definidos do percurso, não no percurso total. Então, o que ele faria era calcular a velocidade instantânea aqui, a velocidade aqui e a velocidade aqui. Ou se ele quisesse, ele poderia escolher um ponto aqui do meio do percurso e calcular essa velocidade. Então, fazendo, por exemplo, aqui, ó, da primeira situação, ele ia calcular a velocidade média, né? Ele ia fazer o tempo, ele não ia mais indicar variação, porque não existe variação, a velocidade instantânea ela é calculada naquele ponto. Então seria simplesmente o espaço pelo tempo, onde nós teríamos, né, que a velocidade seria 30 km dividido para 0 hora. Isso aqui ia dar 0 km por hora. Ah, professor, mas por que 0 km por hora? Porque, ó, isso aqui é o momento inicial, aqui é o momento que o carro vai dar a partida, o carro está parado. Então ele está no momento 30 km, ele não percorreu nada, né? Ele está, aqui é simplesmente o marco quilométrico, ele está parado aqui, ó.